Vamos ao bastidor aqui sobre esse caso da joia, gente. A gente vai puxando um pouquinho de cada lado, é claro. Trouxemos agora para vocês o né, da notícia, a antecipação pelo Estado de São Paulo sobre a existência desse terceiro pacote de joias. E agora a gente fala aqui no bastidor o que tem pensado, então, o que disse, né, as fontes da Polícia Federal. Fui recorrer a elas para entender se esse terceiro pacote ele entra na investigação. E aí, o que essas fontes me dizem? Que já há um pente fino. Lá atrás, eu trouxe para vocês de que havia a intenção de se fazer um pente fino. O pente fino está em curso, faz parte da investigação, está sendo feito um levantamento de todo o acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro como parte da investigação em curso em torno das joias sauditas. E aí a fonte me responde, nós já tínhamos ciência da presença desse terceiro pacote porque ela já faz parte da investigação que está em curso. Pergunto para a fonte da Polícia Federal se há a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim que chegar ao Brasil, ele confirma que chega na quinta-feira, às 7 horas da manhã em Brasília, ser ouvido. Porque lá atrás também, vale lembrar, o próprio ministro da Justiça havia dito que essa era uma possibilidade. Chegaram a questioná-lo sobre cooperação internacional, caso Bolsonaro fosse permanecer por mais tempo nos Estados Unidos. A Polícia Federal diz que sim, que há a intenção de ouvir o ex-presidente Bolsonaro. O momento é que ainda está sendo estudado. Há dúvidas ainda se ele será ouvido assim que chegar ao Brasil, portanto, nesta ou na próxima semana, ou se a Polícia Federal precisará concluir, por exemplo, essa auditagem, esse pente fino, ter mais elementos para fazer um questionamento mais aprofundado ao ex-presidente. Lembrando que a gente viu um pouco da toada da defesa do ex-presidente agora nesse comunicado recente. Eu conversei também com aliados de Bolsonaro que me disseram que a argumentação deve continuar nesse caminho, de que Bolsonaro não sabia, não tinha ciência dessas joias. Tudo começa com a tentativa com as joias retidas na Receita Federal e a tentativa de reavê-las. Eu lembro vocês, foi a primeira reportagem do Estado de São Paulo. Houve a indicação de um segundo pacote de joias, esse sim, com o presidente em seu acervo privado, esse que foi devolvido ao TCU, e agora um terceiro pacote. Para o terceiro pacote, então, e para o conjunto da obra, a defesa pretende se manter nessa linha de argumentação, de que Bolsonaro não sabia sobre esses presentes no primeiro momento. Agora, há a intenção também de fazer um alinhamento com o que já disse Bento Albuquerque e os demais assessores ouvidos na investigação. A gente traz em instantes detalhes da expectativa da chegada de Bolsonaro no Brasil. Portanto, eu vou chamar os meus meninos, o Leandro Rezende e o Yuri Pita. O Leandro já começou falando um pouquinho sobre o que o PL espera e o que pretende de fazer e de explorar politicamente com a presença de Bolsonaro no Brasil. Leandro, a gente vai chegar lá em instantes. Eu vou pedir para você segurar só um pouquinho essa apuração do PL, porque eu quero falar também junto com você sobre o que os aliados têm dito até do emocional, de como Bolsonaro deve se reorganizar como uma figura política e como o maior adversário presente neste momento, né, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Quero te ouvir, Leandro, e se você tiver também apuração, te peço, sobre o caso das joias, né? Tainá, boa tarde agora direitinho para você, para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Vamos lá, né, por partes. O que o Jornal Estado de São Paulo nos traz hoje, né, os repórteres que estão fazendo essa cobertura, André Borges, Adriano Fernandes, é uma cobertura, de fato, que está pautando um pouco do noticiário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, de um ponto de vista político, com a história que o Bolsonaro criou, a gente vê uma contradição, né, uma contradição de um homem que tentou se fazer na vida pública, sendo uma pessoa
austera, antipolítica, pouco afeita aos palácios, mas que desfrutou aí de pelo menos 2 caixas de joias. Essa terceira caixa, ela entrou legalmente no Brasil. A matéria do jornal Estado de São Paulo cita isso e eu tenho aqui, né, um documento que é da própria Secretaria-Geral da Presidência da República que mostra exatamente quando que esse conjunto de joias entrou no Brasil. E está lá tudo declarado direitinho, né? Foi declarado em novembro de 2019, um pouquinho antes disso, Bolsonaro havia estado na Arábia Saudita. E ali tem os itens: relógio, caneta esferográfica, abotoadura, anel e esse masbarra, que é uma espécie de um rosário, né, que ele recebeu lá da Arábia Saudita. Esse pacote, ele é muito semelhante àquele que entrou ilegalmente aqui no Brasil em 2022, que se tornou objeto de análise do Tribunal de Contas da União. É o mesmo conjunto de joias masculinas que veio na comitiva do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, junto com outro conjunto de joias, esse conjunto de joias feminina, esse é o, né, outro pacote que esse sim retido pela Receita Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Então, o que a gente tem aqui diante de nós, né, mais uma comprovação de que aquela imagem do Bolsonaro austero, do homem, né, que comia pão com leite condensado, a gente está vendo aí esse conjunto de joias a que eu fiz referência, que é esse terceiro pacote mencionado pelo jornal Estado de São Paulo. Se a gente está convencionando chamar de terceiro pacote para facilitar o entendimento de quem está nos assistindo, mas se a gente for olhar cronologicamente, esse é o primeiro pacote, né, de joias oriundo da Arábia Saudita e é o único que foi corretamente declarado, né, que passou pelos trâmites todos da Receita Federal, não foi retido pela Receita, passou pela Secretaria-Geral da Presidência da República e depois foi incorporado, como a gente está vendo agora nessa reportagem do Estadão, ao patrimônio pessoal do ex-presidente, que tem, ao chegar no Brasil, que lidar com essa contradição. Essa, diante da imagem que ele quis criar, e outra, né? Porque, por mais que a gente já tenha no bastidor, de que ele dirá à PF que não sabia de nada, que não sabia das joias, não é aqui. As versões que ele deu sobre o episódio, elas são também muito conflitantes. Vamos ver qual que ele vai sustentar diante da Polícia Federal. Ô, Yuri Pita, eu quero te ouvir também sobre esse argumento, né, que tem sido muito apresentado pela defesa, não só em relação ao Bolsonaro não sabia do que se tratava, não sabia dessas joias. Há ali uma demonstração, talvez, da defesa de tentar trazer um pouco... Demonstra um pouco de confusão mesmo, no caso, né? De que Bento Albuquerque falava uma coisa, Bolsonaro falava outra, os auxiliares falavam também outra coisa. Para dar sustentação ao que Bolsonaro dirá, tem que ter um alinhamento entre todos esses depoimentos, entre tudo que essas pessoas falaram às autoridades, certo? E há, em segundo aspecto também aqui, colocando para você comentar, a questão da regra do TCU, porque o TCU diz não tem brecha nessa regra, ela é claríssima. A defesa de Bolsonaro diz que não, que ela é contestável. Pois é, não. O debate jurídico pode existir, que é separado do debate político. Tainá, boa tarde para você, para o Leandro e para quem nos acompanha aqui no 360. Do ponto de vista jurídico, a argumentação de que o ex-presidente pessoalmente não tinha conhecimento do destino dado a essas joias que, como lembrou o Leandro Rezende e tinha trazido essa informação, ele recebeu de próprio punho quando esteve na Arábia Saudita em 2019 e os seus auxiliares trataram de fazer o protocolo correto desses objetos, ou seja, levando ali ao setor da Presidência da República que é responsável por fazer, organizar o acervo da Presidência da República. Ninguém espera que um presidente da República, preocupado com uma série de outras questões, não só políticas, mas administrativas, tenha que saber onde está guardado as joias que ele ganhou no ano de 2019, quando está saindo da presidência em 2022. A grande questão é que os seus auxiliares não podem alegar desconhecimento da decisão do Tribunal de Contas da União. Os burocratas têm obrigação
por ofício, de saberem qual é as regras que valem para esse tipo de situação. Ainda mais porque, aí sim, passando para o plano político, politicamente sempre foi explorado o destino que foi dado a acervos de outros ex-presidentes. Basta lembrar que o campo que apoia Jair Bolsonaro criticou muito Lula e Dilma quando foram descobertos qual o destino que havia sido dado aos acervos dos seus mandatos anteriores. Basta ver o desgaste que Lula teve ainda na campanha de 2022, quando uma foto da sua própria campanha o exibiu com um relógio estimado em R$80 mil. Aqui a gente está falando de um relógio que vale pelo menos 3 vezes mais, um Rolex. Então, do ponto de vista político, essa argumentação de que eu não sabia, ninguém viu, até onde se sabe, ninguém viu Jair Bolsonaro usando diretamente este relógio Rolex, mas fato é que esse tipo de alegação do ponto de vista jurídico, ela não se sustenta. Não para os burocratas que têm responsabilidades, porque aí vale lembrar, a gente tem a apuração do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que atua em relação às atitudes que servidores tomaram no seu âmbito burocrático, no seu âmbito administrativo. Do ponto de vista político, de novo, a questão de não se ter uma imagem de Bolsonaro usando esse relógio, mas o fato de o próprio grupo de Bolsonaro ter explorado uma imagem de Lula usando um relógio valioso, um relógio de luxo, e do quanto esses 3 objetos acabaram de alguma forma tendo a ação direta de auxiliares do presidente, do ex-presidente, seja para mantê-lo, seja para passar para o seu acervo privado, o que a defesa jurídica de Bolsonaro faz agora é tentar conter os danos de algo que foi feito de forma, no mínimo, imprecavida, de uma forma, no mínimo, descuidada. E isso acaba tendo um preço político muito maior do que se poderia imaginar e talvez, dependendo dos objetos que a gente estiver falando aqui, até do ponto de vista de valor maior do que ter devolvido esses objetos, deixado os objetos na presidência no dia 31 de dezembro de 2022. Desculpa estar olhando para baixo, gente. Eu queria ver se o Igor me ajudava para a gente colocar também em tela já uma representação do senador Humberto Costa. Até falei com ele mais cedo sobre isso. A gente recebeu aqui. Sobre esse terceiro caso da joia, sobre esse terceiro pacote, né? Ele pede ao Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, alguns esclarecimentos, uma apuração sobre a existência desse terceiro pacote de joias, pede também a apreensão das joias pela Corte. Pede a aplicação de uma multa pelo TCU. Olha aí, a gente tem em tela, então foi isso que foi apresentado pelo senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público junto ao TCU, pedindo a abertura de uma apuração sobre a existência do terceiro pacote, a apreensão dessas joias na Corte de Contas, a aplicação de uma multa pelo TCU e também a ampliação da investigação para a apuração de mais de 150 viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro e comitivas à Arábia Saudita, ou seja, o que o senador Humberto Costa pede, Leandro Rezende, é um maior esclarecimento, uma extensão da investigação para entender qual era a relação ou a aproximação do governo de Jair Bolsonaro com a Arábia Saudita, ou seja, sair do âmbito somente das joias para se estender às viagens que foram feitas durante o período Bolsonaro para o país. O que os petistas tentam emplacar, né, é que essas joias elas poderiam ser o que eles sugerem nas redes sociais, até entrevista que a gente na CNN já fizeram nesse sentido, sugerir que as joias poderiam ser uma espécie aí de compensação, propina para uma venda de uma refinaria, né, por parte do governo brasileiro, à época comandado pelo Bolsonaro, né? O TCU já olhou para essa suspeita levantada muito antes dela ser suspeita
e percebeu que não teve ali nenhum problema na venda dessa refinaria, mas o que o Humberto Costa está fazendo, né, nesse lugar ainda de ex-oposição, né, porque agora ele é governo, mas, enfim, vice-presidente nacional do PT, mas tem um papel muito ativo de ter cobrado muito o governo Bolsonaro quando ele estava na oposição, de tentar manter esse assunto também em pauta pela política, né? Já imediatamente depois da matéria do jornal Estado de São Paulo, já cobrando aí providências em cima desse novo conjunto de joias. Tem muita coisa ainda a ser explicada. Por exemplo, né, quantos foram os bens de Jair Bolsonaro recebidos, né, pela presidência da República, ocupada por Jair Bolsonaro, que foram incorporados ao seu acervo pessoal? Quais que foram exatamente? Quais outros conjuntos de joias? Porque não foi só a Arábia Saudita que enviou joias para o governo brasileiro. Por exemplo, na planilha que eu tenho aqui, que a gente já conversou sobre ela algumas vezes aqui no 360, mostra que, por exemplo, a Coreia do Sul já mandou joias para o governo brasileiro. Onde elas foram parar? E aí é algo que o TCU prometeu se debruçar, decidiu que irá se debruçar nessa auditoria que vai fazer sobre todos os bens, todos os presentes recebidos pelo governo Bolsonaro enquanto ele estava na presidência da República. Esse caso das joias da Arábia Saudita, as joias da Arábia, né, ele é emblemático para pensar no limite do que é público e do que é privado, né? Porque numa primeira parte da história você tem a mobilização de um aparato do Estado brasileiro para tentar pressionar a Receita Federal para que essas joias sejam liberadas de maneira irregular da Receita Federal do aeroporto de Guarulhos, e a segunda parte dessa história é o recebimento desses bens enquanto autoridade do Estado brasileiro e a incorporação deles ao seu patrimônio pessoal. Ninguém entregou, até onde a gente sabe, essas joias a Bolsonaro para presentear a ele, pessoa física, Jair Messias Bolsonaro, mas sim ao presidente da República, que enfim, vamos colocar o CNPJ, mas não dá nem para dizer que é o CNPJ, é algo muito maior. Então, esse é um caso emblemático até para pensar nos limites disso, né? E vamos ver como é que o TCU vai se posicionar quando, enfim, auditar tudo aquilo que o Bolsonaro recebeu, e não foi pouca coisa, foi mais, pelo menos, enfim, a gente fala em 5, 6 mil itens recebidos pelo Bolsonaro na presidência da República. Uma auditagem que está numa fase inicial, Yuri, começa agora, eles estão se organizando, já indicaram quem serão os auditores responsáveis por esse trabalho, mas que só termina no meio do ano, né? Eu te pergunto sobre o quanto ainda tem que ser levantado a respeito desse assunto para a gente conseguir fechar essa história ainda tão em aberto, né? O quanto que o depoimento do ex-presidente, por exemplo, que é esperado pela Polícia Federal em algum momento, pode ajudar a fechar essa história. Se não fechar, ajudar as autoridades a fechar essa história e ter uma conclusão sobre o que aconteceu. É claro, também com base em todos os documentos e levantamentos que estão sendo feitos nas auditagens. Não, a grande questão é essa, é o que essas auditagens, essas investigações todas, eventualmente ainda descubram que não se tem informação neste momento, né? Basta citar para esse caso deste atual conjunto de joias, né, como bem disse o Leandro Rezende, que a gente, por facilidade, né, por didatismo, fala que é o terceiro, mas cronologicamente é o primeiro conjunto que Jair Bolsonaro recebeu das Arábias e recebeu de próprio punho. A grande questão é se descobrir qual é a destinação que foi dada a cada um desses objetos catalogados no acervo presidencial e verificar se a destinação de cada objeto está correta dentro dos parâmetros que a decisão do Tribunal de Contas da União estabelece a partir de 2016. E é importante ter isso em mente, que é este marco, esta decisão de 2016, que dá algum parâmetro. Ainda que a legislação seja anterior, a lei, se não me engano, é de 2002 e há um decreto posterior também regulamentando o assunto. A grande questão é que, a partir dessa decisão do Tribunal de Contas da União de 2016, tem-se um parâmetro um pouco mais concreto, mais direto ao ponto, inclusive porque nesta decisão chegam a tratar de joias preciosas, de joias feitas com pedras preciosas. Então, e a partir daí que se estabelece a questão da importância da dimensão
dimensão do valor, a não ser que seja um presente personalíssimo. Ainda assim, esse termo personalíssimo, é óbvio que ele é muito cheio de subjetividade, né? O que uma pessoa pode considerar personalíssima, o outro não considera. Basta dizer que o senador Flávio Bolsonaro já utilizou este termo personalíssimo para defender o pai quando esse escândalo veio, quando essa história veio a público. À medida que as investigações andarem e a depender do que elas descobrirem, talvez essa seja a típica história, né, para não perder aqui o clichê de gênio da lâmpada, depois que sai, não volta.